Ele morreu e você não teve tempo de pedir perdão. Talvez tenha sido rápido demais, um acidente, uma doença que avançou mais do que esperavam. Ou talvez você tenha deixado para depois, achando que teria mais tempo, mais uma conversa, mais um dia, mas o tempo acabou. E agora você carrega isso, essa dor, essa culpa, essa palavra que não foi dita, esse abraço que não foi dado, esse perdão que não foi pedido. Você pensa nisso todos os dias, quando acorda, quando vai dormir, quando vê algo que te lembra dele. E a pergunta não te deixa em paz. É tarde demais? Eu perdi minha chance. Para sempre? Eu vou te dar a resposta. E essa resposta vem de Allan Kardec, do homem que dedicou sua vida a investigar cientificamente o que acontece após a morte. E o que ele descobriu vai mudar tudo o que você pensa sobre isso. A resposta é sim, sim, ainda há tempo, mas não da forma que você imagina. Não é só você dizer, me arrependo e pronto. Não é assim que funciona. Deus não aceita teatro. Ele não aceita arrependimento de boca. Ele exige mais, muito mais. Mas ao mesmo tempo, ele oferece um caminho real. Um caminho de reparação, de transformação, de cura verdadeira. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse caminho funciona. Eu vou te mostrar que ele pode te ouvir, que você pode reparar e que vocês vão se reencontrar. Fique comigo, porque a verdade que Allan Kardec revelou pode finalmente trazer paz ao seu coração. Antes de começarmos, eu preciso te dizer algo. Se você está aqui, você não está sozinho. Milhões de pessoas carregam esse mesmo peso. A dor de ter perdido a chance, de pedir perdão, de dizer eu te amo, de consertar o que estava quebrado. É uma dor universal, porque todos nós temos arrependimentos. Todos nós olhamos para trás e vemos coisas que gostaríamos de ter feito diferente. Palavras que gostaríamos de ter dito. Ações que gostaríamos de ter tomado. E quando a pessoa morre, antes de termos essa chance, a dor se multiplica. Porque parece definitivo, parece que a porta se fechou para sempre. Mas Allan Kardec, no século XIX, fez algo revolucionário. Ele conversou com espíritos, centenas deles, milhares de perguntas, e documentou tudo, em obras que hoje são a base da doutrina espírita. E uma das perguntas que ele fez foi exatamente essa. É possível reparar o mal que fizemos depois que a pessoa morre? É possível ser perdoado? Quando já não há mais corpo físico para pedir perdão? E a resposta que os espíritos deram é profunda, é consoladora, mas também é desafiadora, porque ela mostra que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Ele não aceita palavras vazias, mas oferece caminhos reais. Vamos explorar isso em 7 revelações. Nas próximas revelações, você vai descobrir 7 verdades. A primeira é se ele pode te ouvir. Se quando você ora, quando você fala sozinho, pensando nele, ele realmente escuta. A segunda é porque arrependimento sozinho não basta. Porque Deus exige mais do que você simplesmente dizer me arrependo. A terceira é como você pode reparar, mesmo que ele tenha morrido, mesmo que não possa mais olhar nos olhos dele. Há um caminho. A quarta é que não existe falta imperdoável. Por pior que tenha sido o que você fez, não é grande demais para o perdão divino. A quinta é quando vocês vão se reencontrar. Porque o reencontro vai acontecer. A questão é apenas quando. A sexta é se ele quer te perdoar, se ele está lá ainda com raiva, ou se talvez ele já tenha te perdoado e só espera que você se perdoe. E a sétima é o que você pode fazer hoje, agora, para começar o processo real de reparação. Vamos começar. A primeira revelação é que ele pode te ouvir. Agora. Eu sei que você fala com ele, talvez em pensamento, talvez em voz alta, quando está sozinho. Talvez você ore, talvez você chore. E peça, por favor, me escuta. Me perdoa, mas você duvida. Você pensa, será que ele está ouvindo? Ou estou falando sozinho? Será que isso faz alguma diferença?
faz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Dedica um capítulo inteiro à oração pelos mortos. E ali ele explica algo fundamental. A morte não corta a comunicação, não corta o vínculo, não separa aqueles que se amam, ou mesmo aqueles que se magoaram. Quando você ora com sinceridade, quando você fala de coração, essa vibração atravessa o véu, chega até ele. E ele sente, pode não ouvir como se fosse som físico, mas ele percebe, ele sente a energia, a intenção, o amor, o arrependimento. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec registrou um testemunho, um espírito que havia magoado profundamente a esposa em vida e morreu antes de pedir perdão. Ele relata, abro aspas, quando ainda estava confuso no plano espiritual, senti algo. Era como uma luz quente tocando meu coração. Não entendia o que era. Depois descobri, eram as orações da minha esposa. Ela orava por mim. E mesmo eu não merecendo, aquelas orações me alcançavam. Fecho aspas. Você entende o que isso significa? Mesmo quando ele estava confuso, mesmo quando ele não sabia direito onde estava. As orações chegaram até ele. Então, quando você ora, quando você fala, ele escuta. Não com ouvidos, mas com a alma. E isso já é o começo da reparação. Mas você pode estar pensando, então basta eu orar? Basta eu dizer que me arrependo? A segunda revelação é que arrependimento sozinho não basta. E aqui, Allan Kardec é direto. Ele não te engana. Ele não te vende uma salvação fácil. Ele te mostra a verdade. Em O Livro dos Espíritos, questão 990, Kardec pergunta aos espíritos superiores: em que consiste o arrependimento? E a resposta é, abro aspas, no pesar de se haver feito o que não se devia fazer, ou de não se haver feito o que se devia. É o único meio de que dispõe o homem para reparar o mal que fez e melhorar-se para o futuro. Fecho aspas. Leia com atenção. Arrependimento é apenas o início, é o pesar, é a dor verdadeira pelo mal que você causou. Não é medo da punição, não é vergonha de ser descoberto, é dor real pelo sofrimento que você causou em outra pessoa. Mas sozinho, isso não basta. Deus exige 3 coisas, 3 elementos inegociáveis. O primeiro é arrependimento sincero, não de boca, mas de coração. Não porque você tem medo do inferno, mas porque você genuinamente se dói pelo que fez. O segundo é reparação. Você precisa consertar o mal, ou pelo menos tentar, da melhor forma que puder. O terceiro é reforma íntima. Você precisa mudar, não prometer que vai mudar, mas realmente ser diferente. Porque se você continua fazendo as mesmas coisas, o arrependimento é mentira. Por que Deus exige isso? É crueldade? Não, é justiça. E mais do que isso, é amor. Deus não quer que você apenas sinta culpa. Deus quer que você evolua, que você se transforme, que você se torne uma pessoa melhor. Palavras são fáceis. Qualquer um pode dizer, me arrependo, mas transformação é real, é difícil, é sacrifício. E é isso que Deus valoriza. Jesus contou a parábola de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, roubava o povo. Quando conheceu Jesus, ele não apenas disse, me arrependo. Ele disse, vou devolver 4 vezes mais do que roubei. Ação, reparação, transformação. É isso que Deus quer de você. Então não basta você dizer que se arrepende. Você precisa fazer algo. Mas o quê? Como você repara com alguém que já morreu? A terceira revelação é que você pode reparar, mesmo após a morte dele. E aqui, Allan Kardec te oferece esperança real. Na questão 992 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como se pode reparar o mal que se fez? E a resposta é, abro aspas, fazendo o bem, fecho aspas, fazendo o bem. Simples assim, mas profundo. Se você não pode mais, olhar nos olhos dele e pedir perdão. Se você não pode mais,
abraçá-lo e dizer-me desculpa. Você pode fazer pelos outros o que não fez por ele. Isso se chama reparação indireta. Você negligenciou seu pai, ele morreu. E vocês estavam distantes? Você pode ajudar idosos, pode visitar asilos, pode cuidar de quem está sozinho. Cada abraço que você der em um idoso solitário é como se estivesse abraçando seu pai. Você magoou seu irmão? Disse palavras duras? E ele partiu. Antes de vocês se reconciliarem, você pode ser irmão para quem não tem, pode amparar quem está sozinho, pode oferecer a outros o amor que não ofereceu a ele. Você traiu a confiança de alguém e essa pessoa morreu. Sem saber que você se arrependeu? Você pode viver com integridade, pode ser pessoa de palavra, pode honrar compromissos. E cada vez que você fizer isso, estará reparando. Isso não é magia, não é superstição, é lei espiritual. Quando você faz o bem em nome daquele que você magoou, quando você transforma sua dor em ação amorosa, isso cria uma vibração. E essa vibração chega até ele, no plano espiritual. E ele sente e compreende. E isso é parte do perdão. Mas há mais. A reparação não é apenas externa, é também interna. Você precisa se transformar, precisa se tornar a pessoa que ele merecia ter conhecido, a pessoa que você deveria ter sido quando ele estava vivo. Se você era egoísta, torne-se generoso. Se você era duro, torne-se compassivo. Se você era orgulhoso, torne-se humilde. Cada dia que você vive, sendo melhor, é um dia de reparação, porque você está honrando a memória dele. Você está provando que o sofrimento que você causou, mas não foi em vão, que você aprendeu, que você mudou. E quando vocês se reencontrarem, você poderá olhar nos olhos dele e dizer: veja, eu não sou mais aquela pessoa, eu mudei. Por você, por mim, por Deus. Mas talvez você esteja pensando: e se o que eu fiz foi grave demais? E se não tem perdão? A quarta revelação é que não há falta irremissível. Allan Kardec, na questão 991, fez essa pergunta crucial: há faltas irremissíveis? E a resposta dos espíritos superiores foi clara. Abro aspas. Não, não há falta, por maior que seja, que o arrependimento não possa apagar. O homem, esforçando-se, pode sempre obter o seu perdão. Fecho aspas. Não há falta, por maior que seja. Você leu? Não importa o que você fez. Não importa quão grave foi. Não importa quanto sofrimento você causou. Nada, absolutamente nada, é grande demais para o perdão divino. Mas atenção, isso não significa que é fácil. Não significa que você vai ser perdoado automaticamente. O que significa é que o caminho existe. Sempre. O tempo de reparação pode ser longo, pode ser muito longo, pode levar esta vida inteira, pode levar vidas futuras, mas a salvação é certa, se você realmente se esforçar. Deixa eu te dar um exemplo. André Luiz, médico, cultura, inteligência, mas egoísta, orgulhoso, negligenciou a mãe, ignorou quem precisava, viveu para si. Quando morreu, acordou no umbral, região de sombras, e ficou lá 8 anos. 8 anos sofrendo, pagando, aprendendo, mas no final ele foi resgatado. Foi levado para nosso lar. E lá, depois de mais tempo de recuperação, ele reencontrou a mãe. E sabe o que ela disse? Quando ele caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão, ela o levantou, o abraçou e disse, abro aspas, meu filho, eu sempre te perdoei. Esperava apenas que você estivesse pronto para receber meu amor. Fecho aspas. Ela sempre havia perdoado. O que faltava era ele estar pronto para receber, para compreender, para mudar. Então não importa o que você fez, não é imperdoável, mas você precisa percorrer o caminho. Não há atalho, não há desculpa fácil, mas o caminho existe e no final desse caminho está o reencontro. A quinta revelação é que vocês vão se reencontrar. Isso não é esperança vazia, não é ilusão, é certeza documentada por Allan Kardec em centenas de testemunhos. Quando você morrer,
Quando deixar o corpo físico, você vai para o plano espiritual. E lá, vocês vão se encontrar. Pode não ser imediato. Pode levar tempo. Especialmente se você ainda precisar de recuperação, ou se ele precisar. Mas vai acontecer. Em O Céu e o Inferno, há vários relatos. Espíritos que se reencontraram, que se perdoaram, que se abraçaram, um caso emocionante, um pai que foi duro com o filho em vida, exigente demais, frio demais. O filho morreu jovem e o pai viveu com a culpa. Quando o pai morreu, temendo o pior, ele foi recebido pelo filho. E o filho não estava com raiva, estava com os braços abertos. E eles choraram juntos e se perdoaram. E o vínculo que estava quebrado foi restaurado. Isso vai acontecer com você. Talvez não seja exatamente assim, cada caso é único, mas o reencontro vai acontecer. E se não for nesta vida após a morte, será em uma vida futura. Vocês podem reencarnar juntos, como pai e filho novamente, como irmãos, como amigos. E nessa nova vida, terão a chance de fazer diferente. A lei divina é perfeita. Ela sempre oferece novas oportunidades para reparar, para amar, para evoluir. Mas você pode estar se perguntando, e se ele não quiser me perdoar? E se ele estiver com raiva? A sexta revelação é que ele provavelmente quer te perdoar. E isso pode te surpreender. Mas pensa comigo, no plano espiritual, as pessoas evoluem. Elas compreendem mais, veem de uma perspectiva mais ampla. Entendem que todos somos imperfeitos, que todos erramos, que todos estamos em jornada. Se ele te amou em vida, esse amor não morreu. O amor não morre com o corpo. O amor é eterno. E se há amor, há perdão. Talvez não imediato. Talvez ele precise de tempo para processar, para curar suas próprias feridas. Mas, eventualmente, o amor triunfa. E mais. Muitos espíritos, no plano espiritual, esperam ansiosamente pela reconciliação. Eles querem perdoar. Eles querem se libertar da mágoa, da dor, do rancor. A mãe de André Luiz esperou 8 anos. Não porque não quisesse perdoar, mas porque ele não estava pronto. Ela estava lá, com os braços abertos, aguardando. O momento certo. Talvez seja assim com ele. Talvez ele já tenha te perdoado. E está apenas esperando que você se transforme, esperando que você repare, esperando o momento do abraço. Então não tenha medo da rejeição, tenha esperança na reconciliação e trabalhe para estar pronto, para quando esse momento chegar, você poder dizer, eu mudei, eu reparei, e ele poder dizer, eu sei, eu vi, eu perdoo, mas enquanto esse dia não chega, o que você faz? A sétima revelação é o que você pode fazer hoje, agora, para começar a reparação. E aqui eu vou te dar 5 passos práticos, 5 ações concretas que você pode tomar a partir de agora. O primeiro passo é a oração sincera, todos os dias, de manhã à noite, quando a culpa apertar, quando a saudade doer, fale com ele, de coração. Não precisa ser oração formal, não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira. Diga, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu estou tentando ser melhor, por você, por mim, e saiba que ele escuta, que essa oração chega até ele e que isso é parte da reparação. O segundo passo é a reparação indireta. Identifique o mal que você fez. Qual foi? Negligência? Palavras duras? Traição? Egoísmo? Agora, faça o oposto pelos outros. Se você negligenciou, cuide de alguém. Se você foi duro, seja gentil. Se você traiu, seja leal. E faça isso em nome dele. Mentalmente, dedique cada ato de bem a ele. Diga, isso é por você. Isso é para reparar. Isso é meu pedido de perdão. O terceiro passo é a transformação real. Não prometa que vai mudar. Mude. Identifique o que em você causou o mal. E trabalhe nisso, todos os dias, com disciplina, com honestidade. Se era orgulho, pratique humildade. Se era egoísmo, pratique generosidade. Se era raiva, pratique paciência.
Cada dia que você vive sendo melhor é um dia de reparação. É uma prova de que seu arrependimento é real. O quarto passo é honrar a memória. Viva de forma que ele se orgulharia. Viva de forma que quando vocês se reencontrarem, você possa dizer: veja como eu vivi, veja no que eu me tornei. Isso não significa ser perfeito. Significa ser melhor. Significa tentar. Significa honrar a oportunidade que ele te deu de aprender. O quinto passo é se preparar para o reencontro. Um dia vai acontecer. Você vai olhar nos olhos dele. E o que você vai dizer? O que você vai mostrar? Trabalhe hoje para que naquele dia você possa dizer com verdade: eu mudei, eu reparei, eu me tornei digno do seu perdão. 5 passos: oração, reparação, transformação, honra, preparação. Se você fizer isso com sinceridade, com constância, com amor, o perdão virá, divino e humano, e vocês vão se reconciliar. Chegamos ao final e eu quero recapitular as 7 revelações que exploramos. A primeira: ele pode te ouvir. Agora, quando você ora, quando você fala, ele sente. A comunicação é real. A segunda: arrependimento sozinho não basta. Deus exige 3 coisas: arrependimento sincero, reparação e reforma íntima. Não há atalho. A terceira: você pode reparar mesmo após a morte dele, através de reparação indireta, fazendo pelos outros e transformando a si mesmo. A quarta: não há falta irremissível. Por pior que tenha sido, não é grande demais. O caminho existe, sempre. A quinta: vocês vão se reencontrar após sua morte ou em vida futura. O reencontro é certo. A sexta: ele provavelmente quer te perdoar. O amor não morreu. E no plano espiritual, ele compreende mais, espera mais, ama mais. E a sétima: você pode começar hoje com 5 passos: oração, reparação, transformação, honra, preparação. Ele morreu e você não pediu perdão. Ainda há tempo? Sim, há tempo, mas não para apenas dizer palavras. Há tempo para reparar de verdade, para mudar de verdade, para se tornar de verdade digno do perdão. Allan Kardec ensinou que Deus é justo. Ele não aceita desculpas fáceis, mas também ensinou que Deus é misericordioso. Ele sempre oferece um caminho, e esse caminho passa pela ação, pela transformação, pelo amor em movimento. Então não fique apenas sentindo culpa, não fique apenas lamentando. Levante e haja, ore, repare, mude, porque quando vocês se reencontrarem, e vocês vão se reencontrar, ele não vai perguntar quantas vezes você chorou. Ele vai perguntar o que você fez, como você mudou, quem você se tornou. E se você puder dizer: eu me tornei melhor, eu reparei, eu vivi com amor, então o perdão será pleno, o abraço será real e a dor finalmente vai se transformar em paz. Ele morreu, mas o amor entre vocês, não. E onde há amor, há esperança, há caminho, há perdão. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a estudar as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, todas disponíveis gratuitamente. Os links estão na descrição. Este não é um tema para comentar publicamente. É íntimo, é doloroso. Então eu não vou pedir que você comente, mas se você conhece alguém que carrega esse peso, que perdeu a chance de pedir perdão, compartilhe este vídeo. Pode ser a resposta que essa pessoa precisava. Inscreva-se no canal Nosso Lar Digital. Ative o sininho. Aqui você encontra apenas verdades verificáveis, baseadas em Allan Kardec e Chico Xavier. E agora, uma oração. Para você, para todos que carregam esse peso. Senhor, olha para este filho teu, que carrega a dor do arrependimento tardio. Mostra-lhe que ainda há tempo, que ainda há caminho. Fortalece-o para reparar, para mudar, para amar. E quando chegar o momento do reencontro, permite que o perdão seja pleno e que a paz finalmente
reine. Amém. Que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre. E lembre-se, ainda há tempo, não para palavras vazias, mas para ação verdadeira, para transformação real, para amor em movimento. Comece hoje, comece agora. E quando vocês se reencontrarem, será cura completa. Até o próximo vídeo.